Durante muito tempo, o cartão de crédito, o cheque especial e os empréstimos eram os grandes vilões das finanças dos brasileiros no que diz respeito ao endividamento. Entretanto, nos últimos anos, as bets vêm ganhando cada vez mais relevância negativa nesse assunto. E quando você descobre o motivo que tem por trás de tudo isso, aí é que você vê que o problema é muito maior do que parece. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Bora lá! Fala aí, meus queridos! Se você não me conhece, meu nome é Cadu Santos, eu sou contador, planejador financeiro pessoal, CEO da CRK Finanças e criador do canal Cadu Finanças. Se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo aqui no nosso canal e deixando seu like para o YouTube entender que o nosso conteúdo é de altíssima qualidade. E já me segue lá no Instagram também, se você ainda não me segue por lá, porque eu posto bastante conteúdo de altíssima relevância para te ajudar a ter uma vida financeira muito mais organizada todo dia. Mas agora, sem mais delongas, bora pro que interessa. Recentemente, a IBEVAR e a FIA Business School fizeram uma pesquisa aqui no Brasil para identificar o impacto de alguns fatores no que diz respeito ao endividamento dos brasileiros. Ao todo, foram 4 fatores que eles investigaram: a taxa de juros, o tempo das dívidas e as apostas online, que também são conhecidas como bets. E entre esses 4 fatores, o que causa mais impacto no endividamento dos brasileiros são justamente as apostas online. Sendo assim, foram criados índices para cada um desses fatores para entender exatamente como que eles impactavam nas finanças dos brasileiros. E foi feito todo um cálculo, metrificado, quantitativo, para saber exatamente qual seria o resultado disso. E claro que como resultado desse levantamento todo, foi diagnosticado que as bets impactam muito mais nas finanças dos brasileiros, ou no seu endividamento, do que, por exemplo, os empréstimos ou o cartão de crédito. E aqui a gente percebe que não tem nada de muita opinião, é meramente matemática. Nesse levantamento também foi trazido o tamanho desse mercado no Brasil. E aqui tem um ponto de atenção bem importante, porque no estudo foi mencionado que o faturamento mensal dessas empresas das bets aqui no Brasil, pelo menos as legalizadas, somados dá cerca de 37 bilhões. Entretanto, é importante ressaltar que há uns 2 anos atrás, lá em 2024, o Banco Central publicou um estudo onde ele mencionou que o volume de transações por meio dessas casas de apostas aqui no Brasil era de cerca de 20 bilhões em apenas um único mês, que no caso daquele estudo era agosto de 2024. Se nós transpusermos esse mesmo número para todos os meses daquele respectivo ano, nós podemos presumir que o volume de transações em 2024 nas casas de apostas foi de 240 bilhões de reais, o que diverge bastante do número trazido aqui nesse levantamento da IBEVAR. E com isso nós podemos observar que tem pelo menos uma falta de conversação em alguns dados trazidos por alguns órgãos aqui do Brasil, o que também mostra como é difícil nós conseguirmos metrificar o tamanho desse mercado aqui no nosso país. Mas dito isso, vamos seguir aqui com o que foi trazido no estudo porque tem bastante informação bem relevante. Uma coisa importante da gente verificar também é o perfil das pessoas que mais têm apostado em bets aqui no Brasil. De acordo não só com esse estudo aqui, mas com vários outros que foram feitos aqui no Brasil, inclusive aquele feito pelo Banco Central que eu mencionei anteriormente, as pessoas entre 18 e 30 anos são as que mais apostam aqui no Brasil. E claro que isso tem muito a ver com o fato de que esse público é o que mais tem acesso a mídias digitais e redes sociais, como Instagram, TikTok, YouTube e por aí vai. E é justamente nessas redes que são veiculados cada vez mais anúncios de bets e de apostas online. Além disso, o público que mais tem apostado também são as pessoas que têm baixa renda. Ou seja, são aquelas pessoas que são mais vulneráveis e têm uma urgência maior de conseguir recursos financeiros. E com isso dá pra gente trazer aqui também algumas coisas que não estão nesse estudo feito pela IBEVAR, mas quem já conhece esse mercado com mais atenção, como é o meu caso, por exemplo, sabe muito bem que acaba acontecendo. Como, por exemplo, mais da metade das pessoas que apostam aqui no Brasil dizem que apostam muito em função de serem influenciados pelos influenciadores das suas redes sociais, principalmente aqueles que têm uma maior quantidade de seguidores ou têm uma relevância maior naquela respectiva rede. Mostrando que sim, se você é uma casa de apostas e você investe dessa forma em marketing em rede social, acaba te trazendo muito resultado, você acaba atraindo muitos apostadores para a sua casa. Mas, além disso, por que essas pessoas de fato elas apostam? Existem alguns motivos muito importantes que dá pra gente trazer aqui, explicando por que essas pessoas acabam apostando, mesmo sabendo que matematicamente as chances delas conseguirem ganhar é quase nula, é muito pequena. E o primeiro fator que faz as pessoas apostarem bastante é perder sem perceber. Porque a pessoa, ela começa ganhando um pouquinho, só que quando ela perde bastante. Então, geralmente, ela acaba perdendo tudo que ela ganhou e mais um pouco, só que ela acaba não percebendo isso. Depois temos a ilusão de recuperação.
Porque quando essa pessoa ela perde, ela fica pensando, bom, em uma única aposta eu consigo recuperar tudo aquilo que eu perdi. Entretanto, existe um mecanismo dentro desses aplicativos e sites de apostas que faz com que a pessoa ela realmente comece ganhando, só que quando ela começa a perder, aí fica muito mais difícil dela ganhar novamente. Ou seja, para ela recuperar aquilo que ela já perdeu, vai levar ainda mais tempo e até ela conseguir ganhar novamente, ela vai perder seguidas vezes. Só que toda vez que ela perder, ela vai ficar com aquela sensação de que na próxima talvez eu ganhe. Foi quase, e por aí vai. E o terceiro fator é o imediatismo, ou seja, a pessoa já não tem mais controle com relação às suas finanças, ela já não tem mais perspectiva de conseguir o valor para pagar, por exemplo, uma conta que ela precisa, e aí ela recorre ao jogo como aquela urgência, como a sua última esperança. Então ela aposta tudo aquilo que ela já não tem para tentar conseguir ganhar ali o valor que ela precisa. E é claro que ela acaba não ganhando. Depois, o quarto fator é uma falsa sensação de controle, então a pessoa ela acha que pelo fato de ela entender um pouco de futebol, ela consegue ter mais chances de ganhar a aposta, ou até mesmo ela pensa que ela consegue burlar aquela casa de aposta ali, quando na verdade acaba sendo muito difícil e mesmo que ela entenda de futebol, a probabilidade dela ganhar ainda é muito pequena. E além disso, o fato dela entender um pouquinho de futebol não exclui aquela possibilidade de que muitas vezes o time favorito acabe perdendo e principalmente também não exclui a possibilidade de manipulação dos jogadores que estão ali envolvidos nas partidas. E claro que o último fator é aquele mecanismo que acaba viciando a pessoa, que é aquelas pequenas vitórias que ela vai tendo em momentos cada vez mais espaçados na medida que ela vai jogando cada vez mais, é que fazem com que ela tenha uma sensação de prazer e é que faz com que ela vá buscando essa sensação a cada jogada que ela vai fazendo. Então, depois de um certo tempo, a pessoa já não joga mais pelo dinheiro, ela joga pela busca da sensação de prazer. E aí, quando isso acontece, a pessoa já está num caminho quase que sem volta para se tornar viciada em apostar. E depois de a gente entender isso tudo, fica um pouco mais fácil de a gente entender como as bets vêm ganhando cada vez mais relevância aqui no nosso país e por que hoje elas estão ganhando cada vez mais espaço no endividamento dos brasileiros. Porque é um mercado que está crescendo cada vez mais, mesmo que tenha uma falta de conversa entre alguns órgãos, a gente percebe muito facilmente que esse mercado ele é muito grande, ele movimenta muito dinheiro e tem pessoas cada vez mais jovens sendo levadas para ele. Mas mesmo que o principal público seja as pessoas ali dos 18 aos 30 anos, tem muita gente que já passou dessa idade e que acaba apostando também, inclusive pessoas que já estão aposentadas. Então é um mercado que, embora ele se concentre muito mais nessa faixa etária, ele também atinge muitas outras, o que faz com que seja um problema ainda mais complexo de ser resolvido. E a consequência disso é que as pessoas elas acabam ficando muito mais endividadas, porque elas acabam perdendo tudo aquilo que elas têm de renda durante o mês e ainda acabam fazendo dívida para apostar, e também tem uma redução no consumo, porque esse estudo feito pela Idevar, ele foi feito justamente para medir o quanto que as pessoas estão deixando de consumir para apostar. E sim, isso já está acontecendo há algum tempo aqui no Brasil e a tendência é que vá aumentando cada vez mais, as pessoas deixando de consumir produtos e muitas vezes até deixando de comer, dependendo do caso, para colocar dinheiro em sites de apostas. Perceba como isso vai ficando cada vez mais complicado quando a gente vai conhecendo por dentro. Mas é importante ressaltar que até mesmo dentro desse estudo feito pela Idevar, os gestores das casas de apostas argumentaram que não é as apostas que estão sendo o principal vilão do endividamento aqui no Brasil. O principal vilão ainda é o cartão de crédito, segundo esses gestores. Então, veja só, eles não estão dizendo que o produto deles não faz mal. Eles estão dizendo que tem um outro produto aqui no Brasil que faz mais mal que o produto deles. Dito isto, acho que não é nenhum segredo o meu posicionamento acerca das casas de apostas, principalmente se você me segue lá pelo Instagram. Isso, de fato, não é entretenimento, é algo muito prejudicial não só para a sua saúde financeira, mas para a sua saúde de um modo geral, psicológica principalmente. E é muito importante que nós nos mantenhamos atentos para entender as consequências que o crescimento desse mercado pode trazer não só para as finanças dos brasileiros, mas para a saúde global de um modo geral. Mas se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, esse é o momento. Clica aqui no botãozinho vermelho, se inscreve, deixa o seu like nesse vídeo para o YouTube entender que o nosso conteúdo é de altíssima relevância e na próxima terça-feira eu volto aqui com mais um vídeo de altíssima qualidade para te ajudar a organizar a sua vida financeira. Mas, se você não quiser esperar até lá, você pode maratonar os outros vídeos que nós já temos postados por aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante do que nós temos para você. Até o próximo vídeo.